Qual deve ser a aplicação da boa-fé no contrato firmado entre as partes? Bom, inicialmente é de se notar que, segundo o Código Civil, que dá base aos contratos jurídicos firmados entre os particulares, normalmente com as últimas alterações nos dispositivos ali constantes, o contrato entre as partes deve ser respeitado e as revisões contratuais devem ser feitas de maneira excepcional. E isso consolida no direito privado brasileiro aquilo que já vem sendo decidido pela doutrina mais clássica como princípio pacta sunt servanda, ou seja, o contrato em regra deve fazer lei, deve ser como lei entre as partes. Isso é claro, salvo a cláusula rebus sic stantibus, que são aquelas hipóteses excepcionais em que se tentará restabelecer o equilíbrio contratual. E dentro desses contratos, reger-se-ão na etapa anterior à conclusão desses contratos, durante o cumprimento ou adimplemento dos termos deste contrato e após se regerá pela boa-fé. A boa-fé objetiva em suas mais diversas variações. Então, temos a boa-fé objetiva com proibição de comportamentos contraditórios, que em latim é subentendido como venire contra factum próprio, a boa-fé em que se exige uma mitigação de prejuízos pela parte em que está sendo lesada, é o princípio duty to mitigate the loss. A boa-fé, ela se divide nos mais variados, nas mais variadas vertentes. Existe ainda o tuquoque, o surrexio, enfim, a boa-fé contratual deve reger as relações privadas. E por que eu trago esse tema hoje? Porque eu sofri uma situação, aproveito, né, minha quase diária postagem de vídeos aqui para trazer conteúdos jurídicos e, se possível, envolver situações práticas, claro, sem envolver por ética, nomes ou o que seja. Então, algumas situações em relação ao meu transplante capilar. A clínica é ótima, né? Ainda não muito pouco tempo da feitura para ver qualquer resultado que seja, mas me foi passado muitos medicamentos, e esses medicamentos, em sua maior parte, vitaminas. As vitaminas estão ligadas com o crescimento capilar. A falta de vitaminas pode ocasionar queda de cabelo e, portanto, dever contratual da clínica, ainda que se não esteja previsto no contrato efetivo, mas é um dever contratual que se origina da lei, observar-se as posteriores implicações dessa inicial passagem de remédios, né, de medicamentos. Então, se a clínica me passou medicamentos, entende-se daí que o acompanhamento dos efeitos desses medicamentos no corpo do paciente devem ser acompanhados, uma vez que, e como de fato aconteceu, pode-se elevar a quantidade de vitaminas no corpo do paciente de maneira que se exceda os parâmetros que são adequados conforme os exames. Então, a clínica, no meu caso, porque inicialmente por minha culpa eu não levei todos os exames, mas posteriormente se recusou a fazer essa análise dos exames, e de fato eu tive que, por conta própria, após contatar um médico daqui da cidade, suspender a maioria dos medicamentos. Então,
No meu entender, é dever da clínica, em face da boa-fé contratual e, e da boa relação entre as partes, né, que deve reger todo o contrato, e daí, obviamente, facilita-se o adimplemento. Não é o caso, que já está tudo quitado pela minha parte, mas ainda restam esses deveres atinentes à boa-fé e que exige-se postura a mitigar prejuízos, a evitar prejuízos e não contraditórias. Então, no meu entender, é dever do médico fazer esse acompanhamento. Irei lá pessoalmente para requerer esse encargo que eu entendo devido. E é isso pelo tema de hoje.